Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. Mais uma vez. Sempre é bom estar com vocês. Quero compartilhar. Já vou pedir desculpas que eu ainda estou um pouco rouco, mas eu acho que vai dar tudo certo. Acho não, tenho certeza que vai dar tudo certo. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Timóteo. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo. Você vai abrir lá, 1 Timóteo, lá no capítulo 1 mesmo. Capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 12. Como a minha versão pode ser diferente da de vocês, nós vamos todos acompanhar aqui no telão. Amém? Quem achou, diga amém. Sou grato para com aquele que me fortalece. Vou pedir, põe a versão NVI, se puder, por favor, a mídia. Mídia, por favor. Desculpe eu não ter pedido antes. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era... Volta, não terminei não. Espera aí, volta aí. O pessoal está acelerado. Mudou, né? Obrigado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 16. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Amém? Eu gosto muito desse texto. Esse texto é um texto especial porque aqui Paulo está meio que, ao mesmo tempo que ele está desabafando, ele está agradecendo pelo que Deus fez por ele. E a razão é uma só. Ele tinha clareza de que não havia merecimento. Isso para mim é muito importante. E ao mesmo tempo que ele mostra que não há merecimento, ele destaca de um jeito especial a misericórdia de Deus, né? Que graças a Deus a misericórdia alcançou ele, também nos alcançou. Ele mostra a graça de Deus que abundou sobre ele e mostra também um cenário que deve animar você. Então, se você está aqui hoje, ou está acompanhando pela internet, e você se considera muito pecador, no nível extremo, e você acha que você é muito pecador, que não tem jeito para você, que acabou sua chance, que já era, Paulo traz esse texto para mostrar para você que esse Deus é um Deus que ele conhece claramente e detalhadamente o seu histórico. Conhece ao ponto, e é poderoso ao ponto, de conhecendo detalhadamente, anulá-lo. Então, se você chegou até aqui, se achando o pior dos piores, eu quero te dizer que você pode sair daqui salvo. E se você já está salvo, e de vez em quando insistem em buzinar no seu ouvido sobre essa questão, eu quero dizer a você, e espero que hoje fique claro para você, que a graça que abundou sobre você já te salvou. E eu comecei a refletir sobre esse texto porque, se a gente for para Atos, depois é um bom exercício para você fazer em casa, se você ler Atos, você vai ver quem era Paulo em relação aos cristãos. E aí ele no texto ele traz a afirmação assim, eu gosto quando ele diz assim, porque eu era o pior. Porque observe que a primeira coisa que ele vem e que ele diz no texto, e às vezes a gente comete esse engano de achar diferente, é que Jesus veio para os pecadores, ele não veio para os justos. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas fulano matava, roubava, traficava, estuprava, fazia de tudo. Aí Jesus vem e deixa esse cara igual a mim, que nunca fiz nenhuma dessas coisas.
Só porque um dia ele aceitou Jesus igual a mim? Só porque um dia ele foi lá na frente igual a mim, ou no secreto do quarto dele ele aceitou Jesus? Só porque ele disse que ama o mesmo Jesus que eu digo que eu disse que amo? Só porque ele disse que agora ele reconhece que o mesmo Jesus que eu reconheço é o Senhor de todas as coisas? Esse cara que tem um histórico miserável de ruim, desgraçado de ruim, agora quer dizer que é igual a mim. Quantas vezes talvez eu e você já achamos que isso era injusto? Quando a gente coloca na balança, aí Paulo vem dizendo assim, ó, deixa eu deixar um negócio bem claro. O pior sou eu. Para que ninguém fique achando que eu estou aqui querendo dizer que Deus me alcançou porque eu era o bonitinho, porque eu era merecedor, porque eu tinha um destaque, porque eu estava indo para a igreja, ou porque da minha família eu era o melhor de todos. Ele já chega dizendo, ó, esse Deus que me salvou, que fez tudo isso, olha o que ele diz no 12. Dou graças a Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério, a mim que anteriormente era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele não está aqui dizendo, olha, preste atenção em mim, porque se você está vendo que Jesus me salvou e me alcançou, é porque eu tenho algo especial, senão ele não me alcançava. Não, não é isso que ele está dizendo, não. O que ele está dizendo é assim, ó, ele me alcançou e eu me considero o pior. Eu era o pior, eu era o que perseguia, eu era o que dizia que quem seguia esse Deus merecia ir para a forca, para a condenação, para qualquer tipo de condenação que você imaginar. Então ele deixa uma mensagem clara, é assim, ó, se ele veio para mim, que era o pior, ele também veio para você. Porque se ele veio para o pior, ele veio para o mais ou menos, e ele veio para o melhor. Quem entendeu, diga amém. Se você acha que você é melhor que Paulo, ele veio para você. Se você acha que você é pior, o texto já está dizendo que ele veio para o pior mesmo. Então ele traz um Deus que não importa qual é a circunstância, nem qual é o passado, mas ele vem e transforma. E aí, Paulo diz ser o pior dos pecadores, mas ele não diz assim, eu era o pior. Observe que no texto ele não fala assim, no 15, se eu não me engano é o 15, deixa eu ver. Ele diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não diz dos quais eu era o pior. Porque ele não está salvo. Ele não poderia usar isso a favor dele. Ele não poderia dizer, Jesus veio para mim porque eu era o pior. Dos pecadores eu era o pior. Ele não é assim que ele diz. Ele diz dos pecadores dos quais eu sou o pior. Ele reconhece a condição dele atual, e eu espero que você reconheça a sua, como eu reconheço a minha, a condição de pecador atual. Porque Jesus te salvou, mas ele não te tornou perfeito. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele veio e ele me salvou, e eu sou o pior. E mesmo depois que ele me salvou, eu continuo sendo ruim. Eu continuo tendo defeito, eu continuo tendo problemas, eu continuo sendo o pior, só que agora eu tenho ele me dando a orientação de como proceder na minha vida. Por reconhecer que sou o pior, em Cristo eu me torno melhor. Portanto, se você tira Cristo da jogada, você volta a ser a pessoa que você era antes. Quem está entendendo, diga amém. Então, entre você e o seu irmão, tem Cristo. Se você tira Cristo da parada, volta a ser você como era antes, com seu irmão como era antes. E eu não recomendo. Portanto, as relações, como você é no trabalho, como você é na igreja, como você é em casa, só faz sentido. A gente só está aqui como igreja, a gente só está aqui como uma assembleia reunida, seja aqui ou como família, porque entre eu e você há Jesus. Não faz nenhum sentido pensar diferente. E aqui Paulo está dizendo assim, ele não culpa, Paulo aqui, ele não culpa os outros pelos erros dele. Ele diz, eu sou o pior. Quando Jesus me encontrou, eu era o pior. Eu sou o pior até hoje. Então assim, quando eu erro, não é porque Maria ou José ou João fez algo, não. A culpa é minha. Quando eu erro, é porque eu tiro Jesus da equação. É porque eu tiro Jesus da conta. Então, a culpa é minha. Então, se eu errar com você, não tem culpa de ninguém. A culpa é minha. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz assim, preste atenção disso, porque ele não usa o erro dos outros para justificar o dele. Ele não diz, quando Jesus me encontrou, eu era ruim porque eu andava com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Não é assim que ele diz. Ele não diz, Jesus me alcançou, mas preste atenção, eu erro. Mas, se você olhar, pastor André, pastora Natália, Márcia,
não sei quem, todo mundo erra. Ele não faz isso. Ele não diz assim, ó, eu estou num grupo que todo mundo erra, portanto, tenha misericórdia de mim, porque todo mundo aqui é ruim. Não é assim que ele faz. Ele diz assim, ó, eu sou o pior. Ele reconhece o problema dele. Ele reconhece a necessidade de ajuste dele e, sobretudo, ele reconhece a dependência e o ajuste que foi feito por Cristo. Ele diz, antes de Cristo, eu era o blasfemador, eu era o que perseguia, e depois de Cristo, eu não sou mais essas coisas. Essas coisas não me incomodam mais, eu não sinto mais vontade de perseguir, de blasfemar. Ele entrou e resolveu, transformou. Ele não se vitimiza, ele não fica assumindo uma condição de que... Ele não fala que ele era o pior para agora dizer que ele é o melhor. Porque se ele era muito ruim, então a tendência é a gente achar que por ele se converter, ele agora é muito bom. Não é assim? Porque se o cara está muito na pirambeira, quando ajusta, você fala assim, esse aqui é retado porque quando ele era do mundo, ele era miserável. Não, ele não faz essa relação. Ele fala, eu sou pecador até hoje. Eu cometo erros, eu cometo falhas, mas esse amor que superabundou e que me salvou e que veio para mim enquanto pecador, ele veio sem olhar para a minha condição anterior, ele veio e mudou dali para frente. Porque se Jesus fosse usar o passado de Paulo para decidir se salvaria ele ou não, ele estava frito. Se Jesus fosse usar o meu passado e o seu, será que hoje a gente poderia dizer, eu sou salvo porque Jesus foi justo? Havia a justiça em salvar aquele que perseguia, a justiça em salvar aquele que maltratava, que desrespeitava, que blasfemava? Então perceba, olha que eu queria que a mídia colocasse na tela aí o texto de Romanos 5, de 20 a 21, diz algo muito interessante que tem a ver com esse texto. Está escrito não à toa por ele. Cadê Romanos 5, 20 e 21? Diz assim, ó. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. É aquele trecho que a gente está acostumado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não sei quem está acostumado, mas é o mesmo texto. Então, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que ele está dizendo aqui, lá em Romanos? Ele está dizendo que onde havia o pecado, a graça foi muito mais forte e muito mais importante, ao ponto de fazer aquele que pecava ser salvo. É exatamente o que ele acabou de relatar em Timóteo. É de outro jeito, mas é exatamente. Então, eu e você estamos aqui porque a gente estava condenado à morte. Nós, como pecadores, tínhamos um destino certo e único, o inferno. Sem Jesus não há outra alternativa. Quando Jesus nos alcançou, isso não nos fez ser perfeitos e irrepreensíveis. Isso só nos fez ser salvos. E a gente precisa todos os dias lutar contra coisas que se a gente bobear, o antigo que morreu ressuscita. Quem está me entendendo? Tem coisas que a gente já se livrou, tem coisas que não prejudica mais a gente. Mas tem coisas no dia a dia que se a gente não vigiar... Ontem no discipulado, quem foi para o discipulado ontem? Levanta a mão aí. Pronto, quem não foi, entra num grupo aí. Ontem no discipulado a gente acabou falando sobre isso, e eu trouxe uma situação que era assim, tem situações que eu não me preocupo mais no dia a dia em um velho homem aparecer. Então, por exemplo, se o diabo quiser me tentar com algumas coisas, ele já sabe que não vai funcionar. Então, por exemplo, festa, bebida, não sei o que adianta, pode me convidar para 2.000, pode me buscar em casa, me levar, não vou. Se alguém disser assim, vai ter uma... Eu até dei esse exemplo ontem, se alguém falar assim, rapaz, vai ter uma festa, a maior atração gospel vai tocar, aí a primeira pergunta que eu vou fazer é, ele vai tocar aqui em casa? Não, então não vou não. Se ele não vem aqui, eu não faço questão nenhuma de sair, eu não tenho mais natureza para sair, para ir para show, para festa, não tenho. Então isso era até relativamente presente antes, mas hoje não... É a idade também, é verdade. A idade vai chegando, a gente vai querendo ficar mais em casa e menos na rua, né? Mas chega para todo mundo, não tem jeito. A gente vai ficando mais velho, vai perdendo essa... Mas assim, eu nem show cristão eu tenho vontade de ir, quem está entendendo? Porque não acrescenta na minha vida cristã. Então, é o tipo de tentação que não... Agora, onde é que o diabo pode me pegar se eu vacilar? Onde é que o diabo pode me pegar se eu vacilar?
é na hora de um irmão que porventura me distratou, ou então veio falar comigo, e eu disse assim, peraí, miserável. Entende? Então, onde é que o diabo pode me pegar? É naquilo que eu não entendo, que se eu não vigiar, eu vou cair. Porque a gente não cai em pedregulho, a gente tropeça em pedrinha. Se tiver uma pedra grande, quem é que andando na rua vai ver uma pedra de 2 metros e vai se bater nela? Só se você tiver com o celular na mão, né? Aí, ou o nível de desatenção for muito grande. Mas aqui o que Paulo está dizendo é assim, os defeitos que eu tinha, muitos deles eu ainda tenho. Só que eles não extrapolam, eles não são percebidos por você, por causa da graça que superabundou em mim. É Jesus que faz essa blindagem. É Ele que faz com que os meus antigos hábitos não venham à tona, porque se não fosse Jesus, eles estariam presentes de um jeito que talvez você não me suportasse. É isso que ele está dizendo. Então não há mérito, se você hoje é um cristão com bom testemunho, se você chega nos lugares e as pessoas dizem assim, rapaz, quando ele chega, alegra o ambiente, quando ele chega, que bom conversar com fulano ou com fulana, que ele tem um negócio assim que a gente sente um amor, né? Se as pessoas percebem isso de você, deixa eu lhe dizer, tem nada a ver com você. Tem a ver com o amor de Deus que você permite superabundar através de você. Se você tirar Jesus dessa conta, não vai servir para nada. Portanto, não há mérito se você é especial em algum lugar, ou se você não é, se você passar desapercebido. Não, na verdade, não é você que está passando desapercebido ou não. É que talvez as pessoas não estejam percebendo Jesus em você. Aí você precisa se preocupar. Então, Paulo aqui apresenta, sobretudo, um Deus que eu acho uma das coisas mais incríveis desse texto. Que não está nem tão claro assim, mas para mim é uma das coisas mais incríveis desse texto. É que Paulo apresenta um Deus da segunda chance. Porque, para Paulo, não havia merecimento. Ele foi o cara que perseguia quem ia atrás de Jesus. Ele era o cara que blasfemava. Se tem alguém que a gente fosse aplicar a justiça e dizer assim, vamos escolher alguém aqui para ir para o inferno antes de Jesus, Paulo. O que ele está nos apresentando aqui é um Deus de segunda oportunidade. É um Deus que pega, o texto diz, olha em que ele agradece. Ele fala assim, nosso Senhor, no verso 12, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha o que Jesus fez com Paulo, pegou ele da condenação e fez ele apóstolo. Pegou ele da condenação e botou para trabalhar e agir no campo missionário e na igreja de um jeito que talvez eu e você não consigamos. E esse cara está dizendo que ele era o pior. Esse que era o pior, e que se ele se reconhece como o pior, eu posso afirmar que ele era mesmo, porque ele mesmo se reconhece, não estou nem ofendendo ele. Se ele está dizendo, eu sou o pior, esse texto poderia dizer, e poderia terminar assim, e por eu ser o pior, Jesus me salvou e me deixou no canto. Não poderia ser assim? Jesus poderia ter salvo ele e não ter usado ele para nada. Olha, ele é o pior, então está salvo. Vou lhe salvar, meu filho, não quero que você vá para o inferno, não. Jesus, eu lhe aceito, você está salvo. Em nome de, meu nome, Jesus dizendo, né? Você está salvo. Pronto, agora fique aí no banco, sentado, e espere o dia de morrer, porque você já está salvo. Não é isso que Paulo está dizendo, nem é isso que ele está nos encorajando, porque ele termina dizendo assim, olha o que ele diz no 16. Mas por mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrou toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Quem crê em Jesus e que vai ter vida eterna com ele? Pronto, você tem que seguir o exemplo de Paulo. Ele está dizendo que isso que aconteceu com ele foi para aqueles que seguirem Jesus, tivessem ele como exemplo. O que é que ele está nos dizendo? Eu e você precisamos reconhecer que somos os piores. Mas não é para a gente reconhecer que a gente é o pior para entrar em depressão, não. É para a gente reconhecer que nós somos o pior e que isso só engrandece o que Jesus fez por nós. Porque ele pega o pior e joga no campo missionário com excelência. Ele pega o pior e faz essa pessoa desenvolver um trabalho na vida de alguém, numa família, num discipulado, num ministério na igreja, de um jeito especial que a pessoa jamais conseguiria fazer. Portanto, não tem a ver com o que você fez até aqui ou com quanto você errou. Tem a ver com quanto você está disposto a reconhecer que é Jesus que vai te levar para o próximo nível. Não tem a ver com você reconhecer, poxa, eu mesmo, eu sou uma droga, realmente, na minha casa eu sou o pior.
não sei o quê, aí você vai sofrendo. Não é isso, Paulo não está te convidando a sofrer. Ele está te convidando a perceber e deixar que os outros percebam a superabundante graça de Deus. Se as pessoas percebem que você é muito ruim, elas vão perceber de um jeito especial quando elas verem você muito bem. E elas vão entender que era impossível que você sozinho fizesse isso. E vai ficar tão claro que era impossível você sozinho fazer isso, que elas vão ficar, no mínimo, curiosas para saber o que aconteceu. Portanto, quando você vê alguém que é ex-estuprador, ex-assassino, ex-não sei o quê, hoje servindo a Deus, é para que o nome dele seja glorificado nessa pessoa. Porque você que julga essa pessoa não teria condição de salvá-lo, mas Jesus tem. E não só tem, como o fez. Então, ele pega o pior dos pecadores, e se ele pega o pior dos pecadores, ele vai pegar você. Se ele transforma e salva o pior dos pecadores, ele vai transformar você. Não importa como você chegou aqui, nem como está a sua vida. Se você desejar que Jesus faça isso agora, ele faz agora. Não há um relato de Paulo, e quando eu aceitei Jesus, eu fiquei 12 meses em campanha de transformação, enclausulado no óleo. O que ele diz é que ele aceitou Jesus, e Jesus transformou. E o pior dos pecadores é hoje a referência para aquele que segue Jesus também ser igual. Portanto, não importa como você está hoje. Para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho, você pode ser a referência. Jesus não vai rotular você, mas ele vai te perdoar e te refazer. Porque Jesus poderia dizer assim, ó, Paulo, eu estou ligado quem é você. Todo mundo sabe quem é você. Aí assim, ó, eu estou falando, quando eu falar Paulo, você põe seu nome no lugar, certo? Ele pode dizer, quando eu falar aqui, você pensa que Jesus está falando o seu nome, tá certo? Aí ele fala assim, ó, Paulo, você engana quem, rapaz? Quem não sabe quem é você? Quem nunca não lhe viu aí falando e fazendo coisa aí pelos corredores? Quem nunca lhe viu? Você falando mal dos cristãos aí, perseguindo. Todo mundo sabe quem é você, rapaz. Só que Jesus não faz isso. Ele pode até fazer no sentido de alertar Paulo sobre quem ele é, mas a sequência é, ele perdoa e refaz. Você não conhece Paulo. Se você perguntar na rua, talvez ninguém vai te dizer, Paulo, o que perseguia os cristãos, não. A gente sabe o que a gente estuda a Bíblia. Mas se você falar Paulo, alguém vai dizer assim, o apóstolo? Não é assim? Você não conhece Davi porque ele mandou o soldado para a guerra para ficar com a esposa do cara. Você conhece Davi porque ele fez o quê? Porque ele matou Golias. Você conhece Davi porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Jesus não faz permanecer o rótulo que o mundo deu a você. Ele te dá um novo rótulo. Quando ele pega você, ele fala assim, ó, eu vou transformar e vou refazer, ao ponto de você ficar irreconhecível para aqueles que julgavam você. Jesus salvou Paulo, colocou ele no campo, na obra. Imagina o que ele não pode fazer com você. Rapaz, comece a pensar nisso. Talvez você tenha chegado aqui e tenha pensado assim, rapaz, eu não sei o que fazer na igreja, eu não sei no que me envolver, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, eu sou tímido. Só em ser tímido você já tem que se consertar, né? Senão você não vai para o céu. Mas se você dizer assim, rapaz, eu não sei no que fazer, eu não tenho habilidade nenhuma. Rapaz, se quem tinha habilidade para o mal, que era perseguidor, blasfemo, Jesus transformou e fez dele referência para aqueles que vinham depois, o que ele não pode fazer com você? Talvez você tenha chegado aqui até pensando em desistir. Está tão difícil que você fala assim, esse negócio de igreja, vou para lá, entro, saio, não acontece nada, ninguém fala comigo, quando não fala, ô meu irmão. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, eu vou na igreja, eu estou passando o maior problema, um perrengue, sofrendo, aí eu vou na igreja, todo mundo me abraçando, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, você queria o quê? Que o pessoal pegasse você e te desse umas bolachas? Se quando a pessoa chega para falar com você e fala, tudo bem, meu irmão, como é que você responde? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Aí a pessoa vai dizer assim, será que está bem mesmo? Deixa eu perguntar mais 32 vezes para ver se ele diz a verdade. Perguntou, você disse que está bem, ela vai perguntar para o próximo. Então você tem que fazer o quê? Está tudo bem? Está bem não, meu irmão, eu preciso que você ore por mim. Eu estou firme em Jesus, Jesus é comigo, não vou desistir, eu sei que vai dar certo, mas hoje eu não estou bem, você ora por mim? Aí se o irmão disser para você,
Rapaz, eu não vou orar não, porque você diz que você é crente, se vire. Aí você reclama. Mas se você diz para o irmão que está tudo bem, aquele que está gritando do lado vai ser prioridade. Aí o que é que Paulo está dizendo aqui? Oh, Jesus me salvou, me transformou, eu era blasfemo, eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, eu era não sei o quê. Aí ele começa a falar tudo de maravilhoso de Jesus, mas quando ele fala sobre ele, fala, porque eu era dos pecadores o pior. Não há mérito em ele falar de Jesus desse jeito para ele. Você chega num ambiente de igreja e você não consegue dizer que você precisa de ajuda, ninguém é obrigado a saber que você precisa. E deixa eu te dizer, eu não vou fazer esforço nenhum para adivinhar que você está com um problema, porque os adivinhos não vão herdar o reino do céu. Então eu não vou comprometer a minha ida para te satisfazer. Agora, se você me disser assim, pastor, eu não estou bem, eu estou firme com Jesus, eu não estou pensando em abandonar, em morrer, nada não. Mas hoje não estou bem, hoje eu estou emocionalmente cansado, hoje eu preciso de um abraço, sabe, de uma conversa, me dê 2 minutos seu. Não tem problema, a gente para tudo. E ninguém vai dizer, rapaz, como é que pode o crente, triste, não sei o quê. Você é salvo por Jesus, você não é perfeito. Você precisa assumir esse papel de entender que o mesmo Jesus que fez isso com Paulo vai fazer com você. Mas será que você vai fazer a mesma coisa que Paulo está fazendo? Você quer que Jesus salve você e transforme você como ele transformou Paulo? Quem quer? Eu quero. Quem está disposto a assumir como Paulo assumiu, que é o pior dos pecadores? No dia a dia você assume isso? Ou você fica tentando ser o crente superpoderoso e que Jesus tem obrigação de resolver seus problemas para que ninguém perceba que você não está bem? Aqui, ele está dizendo uma coisa muito especial. Porque ele termina, e eu também vou terminar com isso. Ele termina dizendo que, olha só, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua grandeza e sua paciência. E com alguns, Jesus tem que demonstrar uma paciência especial mesmo, né? Quem entendeu, diga amém. Usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer a vida eterna. Aqui, Paulo termina trazendo um Deus de segunda oportunidade, mas, sobretudo, ele está dizendo o seguinte, traduzindo, ele está dizendo o seguinte, se há esperança para o pior, há esperança para você. Se houve esperança para o pior, se o pior dos pecadores está aqui glorificando o nome de Deus e contando este nível de transformação, o que Deus não pode fazer com você, que talvez só tenha um problema financeiro, ou um problema emocional, ou um problema em casa, seja lá qual for o seu problema. Talvez o seu problema seja não reconhecer que você é um pecador que precisa de Jesus. Talvez você ache que por estar na igreja, por vir ao culto na quinta-feira ou no domingo, talvez você ache que por ser salvo, você está imune. E deixa eu te dizer, você não está imune. Você tem a vitória garantida no final, mas você não tem imunidade no processo. O processo pode ser bem dolorido. Pode ser bem dolorido. Mas o que você tem é a certeza que no final do processo haverá uma vitória. E se você entende que esse Deus pode promover isso para você, você vai começar a parar de sofrer com os problemas do dia a dia e começar a se alegrar com a promessa. O que faz o cristão ficar em pé não é a certeza de que Deus vai resolver o problema de agora, é a certeza de onde ele vai estar na eternidade. Fique de pé. Eu quero convidar você a fazer 2 orações. Eu vou pedir ao pastor Albérico para vir para cá, que é ele que vai orar. Eu quero convidar você a fazer 2 coisas. Porque esse texto, ele fala comigo de muitas formas. E durante a semana nem era o texto que eu meditei para pregar. Até porque durante a semana eu estava meditando um outro texto. E aí, hoje de tarde, eu arrumando, assim, meio que arrumando a mensagem, aí Deus fez, não. Aí eu fui orar e disse assim, Deus, se o Senhor quiser mudar tudo, o Senhor muda tudo. A hora é agora, porque para dar tempo de eu me organizar na minha oração com Deus. Aí Deus trouxe claramente assim, 1 Timóteo. Aí eu fui lá ler. Aí quando eu fui ler, não tinha nada a ver com o que eu estava meditando. E aí eu entendi que o que eu estava meditando não é que não fosse importante, mas não era o que Deus queria dizer para a igreja. Aí eu abandonei lá os rascunhos e fui rascunhar de novo. E eu quero propor 2 orações bem simples. A primeira delas é, se você é